Vamos orar então, amados irmãos e queridas irmãs. Falar com Deus, agradecer a Deus pelo cuidado dele, para conosco. Agradecer a Deus eu estou olhando aqui porque eu estou tentando gravar aqui, então estou vendo se está dando certo ou não consegui ver nada. Mas vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela bondade do Senhor, que o Senhor nos dê graça nesse dia, capacidade, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Eu acho que é assim mesmo, não sei. Que o Senhor nos instrua para a gente não ser enganado, porque o engano está aí, à disposição de quem quiser. E não é que Deus não vai nos deixar cair no engano. É que o Senhor nos capacite para entendermos e sabermos aquilo que é engano e aquilo que é verdade. Nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Te agradecemos pela tua santíssima bondade nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais da grandeza do Senhor, da majestade do Senhor. Que juntos cresçamos na graça, no conhecimento, como igreja. Abre os nossos olhos, tem compaixão, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Nós somos fracos e pedimos que o Senhor nos sustente como um grande muro de arrimo. Precisamos da tua sustentação. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que é verdade e o que é mentira. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Bom, eu estou tentando aqui gravar para o YouTube, eu não sei, eu regulei toda a câmera. A hora que eu coloquei para gravar, me parece que está queimando um pouco a cor, sei lá, falar, viu, gente? É uma luta com isso daqui, viu? Mas vamos lá, não vou me preocupar, não. Vou pregar a palavra aqui e tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Vamos esclarecer algumas coisas, Existem alguns irmãos e irmãs que estão enfermos, que necessitam da graça do Senhor para que restabeleçam, que tenham restabelecida a saúde, o bem-estar, a saúde física, alguns saúde emocional,
E nós temos orado por esse povo. Todos os dias oramos. Mas a gente precisa, porque as pessoas foram levadas por muitos anos a crer, né, que Deus fica distribuindo milagre todo dia. E não é assim. Não é assim. Que é só orar que Deus cura. Não é deste jeito. Não é assim que Deus age. Então eu quero, nesta quarta-feira, trazer para vocês alguns esclarecimentos da Bíblia sobre cura, enfermidade. É claro que Deus executa, realiza milagres, é óbvio. Deus é um Deus de milagres. A nossa vida é milagre. Eu sei que quem está doente, quem está enfermo, não quer ouvir esse tipo de coisa. Eu sei que a vida é um milagre, mas eu quero ser curado, ser curada, né? Eu sei que é assim. Deus cura as pessoas hoje. Claro que cura. Deus sara as pessoas hoje. Claro que sara. Deus fala com a gente. Então, eu creio que Deus realiza coisas extraordinárias nos dias de hoje, maravilhas. Claro, eu creio nisso. Eu creio. E Deus realiza essas maravilhas, esses milagres, essas coisas grandiosas, que na maioria das vezes passa sem ser notado pela maioria das pessoas. E é o Espírito Santo de Deus que trabalha aqui. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala dos dons do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz isso em Coríntios, capítulo 12, versículo 14, né? E muita gente questiona se o Espírito Santo ainda dá a alguém o dom de olhar para a pessoa e aquela pessoa ser curada, tocar naquela pessoa e aquela pessoa ser curada. As pessoas questionam isso, porque a Bíblia fala que os apóstolos fizeram assim. O que a gente precisa entender nesta questão que foi muito difundida pelas igrejas denominacionais, e isso levou muita gente a crer de uma maneira errada, a percorrer o caminho de Jesus, mas colocaram muitos atalhos neste caminho. O Espírito Santo de Deus, ele
distribui os dons de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dele, Espírito Santo, que é o próprio Deus. Quando a gente fala de Espírito Santo de Deus, a gente não pode se esquecer, isso confunde muita gente, que Deus é Espírito. Então o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Não existe um Deus e depois o Espírito Santo de Deus. Não. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito, Deus não é matéria, Deus não é carne. E a Bíblia nos mostra que os dons são de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Coríntios 12, 7 a 11. Quando a gente lê a Bíblia, isso que há anos eu digo esse tipo de coisa, eu ajudo as pessoas a entenderem. Alguns não concordam porque não é conveniente concordar. As pessoas gostam de acreditar que elas oram e que elas põem a mão, ou alguém ora, toca, unge e a pessoa é curada. Porque ela leu alguma coisa parecida na Bíblia. Você não pode se esquecer que a Bíblia está narrando, está contando. Ah, mas então, é claro que aconteceu. Mas você vai ler no livro de Atos, nas cartas, nas epístolas, que a vasta maioria dos milagres narrados na Bíblia é feito pelos apóstolos e companheiros, discípulos dos apóstolos. E 2 Coríntios 12, 12 nos dá a razão disso acontecer, o motivo disso acontecer. Está lá escrito assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Não são todos os crentes, todos os cristãos que são habilitados pelo próprio Deus a realizar sinais, prodígios, maravilhas. E aqui, o contexto disso aqui que nós lemos, 2 Coríntios 12, 12, né, é que a maneira daqueles homens se provarem como homens de Deus, né, eram as marcas das coisas que eles faziam. Esta era a identificação de um apóstolo. Por causa disso que o irmão, acho que anteontem, escreveu alguma coisa de uma pessoa, eu falei, então, primeira coisa, apóstolo não existe nos dias de hoje. Não existe, né? Porque Atos, se não me falha, Atos 1, né, diz que como alguém podia ser um apóstolo. Como alguém era identificado como apóstolo. Hoje ninguém é apóstolo nos moldes bíblicos. E Atos capítulo 2, versículo 22, nos diz que Jesus foi
conhecido por maravilhas, prodígios e sinais. E os apóstolos de Jesus foram marcados também como verdadeiros mensageiros de Deus pelos milagres que eles espalhavam por onde andavam. Em Atos 14:3, diz que a mensagem do Evangelho era confirmada pelos milagres que o apóstolo Paulo fazia e o seu companheiro Barnabé também fazia. Olha, eu não estou negando o milagre de Deus, do eterno Pai, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que nós precisamos, ao ler a Bíblia, buscar entender aquilo que está na Bíblia, né? No mínimo, buscar entender. Então é claro que os milagres acontecem, mas a gente não pode pegar as narrativas da Bíblia. Só um instantinho, irmão, vou tentar alguma coisa aqui. A gente não pode pegar as narrativas da Bíblia e querer que isso aconteça nos dias de hoje. Na época que a igreja foi instaurada, foi criada, a partir de que o Espírito Santo, que o próprio Deus foi derramado por sobre seu povo, né? Eram mais comuns os milagres. Claro que eram mais comuns. A gente lê lá, Atos 12, do 8 ao 10, Atos 28, 30. Mas lá não está escrito que isto continuaria sendo comum. Porque os apóstolos eram identificados. Ninguém saía dizendo, olha, eu sou apóstolo de Jesus. O sujeito chegava, Paulo chegava lá e pregava o Evangelho. Ele pregava as boas novas, a salvação, pregava Cristo, pregava a mudança de dentro para fora, pregava o início dos últimos dias, pregava o julgamento, ele pregava aquilo. E os apóstolos eram identificados pelos sinais e maravilhas. Aquilo era uma exceção, não era regra. Querer usar aquilo que acontecia nos dias de hoje no mínimo, é querer não entender a Bíblia. Porque em nenhum lugar da Bíblia, querido irmão e querida irmã, entenda, eu peço para Deus curar, mudar, transformar, restaurar pessoas, eu peço. Porque é Deus que faz, não é homem nenhum. Nós precisamos entender isso. Aquilo tudo que foi feito, que a Bíblia narra, foi tudo Deus que fez. Porque aqueles homens também não tinham capacidade por si próprios de fazerem nada.
Deus fez tudo aquilo, como Deus faz hoje. Porque o Novo Testamento, em lugar nenhum, descreve especificamente pessoas exercendo os dons milagrosos do Espírito Santo. O que nós precisamos atentar, isso precisa ser dito, ao invés de ficar espalhando por aí, né? Milagre, 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 milagre. Nós temos que levar a verdade para as pessoas, para que pessoas não desistam de Cristo quando aquilo que elas desejam não acontece na vida delas. E olha, para a maioria da maioria, não acontece. Por que não acontece? Porque assim Deus não quer. A maioria das pessoas não recebe milagre. A maioria das pessoas não é curada milagrosamente. Pode ser curada por remédio, pelo médico. Pode viver com aquele problema e ter uma boa qualidade de vida. Deus não tem obrigatoriedade de nos curar. Ele pode, claro que pode, é óbvio que pode. E o que a gente, quando está lendo a Bíblia, irmão, irmã, eu não quero tirar de você este ânimo, esta fé de que Deus pode te curar. Eu não tiro de você porque eu creio que Deus pode curar. Eu, quando sinto qualquer coisa, o meu primeiro recurso é pedir para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me cura. Se Deus não curar, eu digo, Senhor, eu vou precisar ir no médico, que o médico faça um bom diagnóstico, me dê o remédio certo. A gente precisa disso, porque isso também é fé. E a gente não pode se esquecer, queridíssimos irmãos e irmãs, nós estamos falando aqui coisas maduras. Ninguém está com meninice aqui. Eu não vou dizer, irmão, coloca aí sua mão perto do telefone, não sei o quê, porque você vai ser curado, coloca um copo d'água. Isso é mentira. Isso é enganação. E também não vou conversar com ninguém e dizer assim, olha, Deus está me revelando que você tem um caroço no seio e Ele neste momento está te curando. Procura o caroço aí. Não, você não tinha caroço. Eu estou dizendo que você não tinha e agora você não tem também. Ninguém aqui está enganando você. Deus cura, claro que cura. Agora, quando você está lendo a Bíblia, você não pode se esquecer que esses milagres que você lê na Bíblia, primeiro eram para identificar o nosso Senhor como o Messias, como o Filho de Deus. Uma parte acreditou, creu. Outra parte não. Mesmo com milagres, com maravilhas. Então não é isso que faz a pessoa crer. Não pode ser a esperança de cura que leve alguém para Jesus. Mas você não pode se esquecer que quando Jesus, os apóstolos, andavam pregando, a Bíblia não existia.
A igreja primitiva não possuía a Bíblia. Eles nem sabiam o que era a Bíblia. Quem era judeu, quem era do judaísmo, tinha lá a Torá. Agora, quem era cristão, quem seguia Jesus, tinha o quê? Tinha nada. Tinha a pregação da verdade. Isso que a gente lê hoje eram as pregações que eram feitas. Ninguém tinha Bíblia. Não tem do jeito que a gente tinha hoje aqui, que você tem o Velho Testamento, depois você tem ali as cartas, os evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas, João. Ninguém tinha. Dá uma lidinha lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Dá uma lida lá. Por isso que você vai encontrar na Bíblia, né, o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria. Porque ninguém tinha Bíblia, gente. Era necessário que os cristãos primitivos soubessem qual era a vontade de Deus na vida deles. O dom de profecia, que hoje está cheio de gente dizendo aí, porque eu sou pastor, porque eu sou profeta. Você é profeta, coisa nenhuma. Tem hora que eu fico na bronca dessa gente, porque eles enganam os outros. Eles enganam. Porque eu sou profeta. Ora, o dom de profecia capacitava os crentes da igreja primitiva a comunicar novas verdades e revelações de Deus para aquele povo. Não para os dias de hoje. Para os dias de hoje não precisa de profeta. Por que que não precisa? Porque nós temos a Bíblia. A Bíblia traz tudo que a gente precisa saber. A Bíblia é completa. A Bíblia está completa. Então, não se faz mais necessário o dom de revelação. Para que dom de revelação? Fala para mim, para quê? Se a Bíblia diz tudo que a gente precisa saber. Porque Deus está me revelando. Está revelando coisa nenhuma. Está revelando coisa nenhuma. Porque se Deus, eu insisto nisso, se Deus continua o processo de revelação, essas revelações então precisam, porque revelação são coisas novas. É aquilo que estava escondido. Está sendo revelado. É aquilo que ninguém sabia. Está sendo revelado para que nós venhamos a saber. Então isso precisa constar da Bíblia. Partindo desse princípio bíblico, a gente vê que isso é tudo falso. Porque o Senhor me mandou te dizer. Mentira, o Senhor não mandou dizer nada. Você está querendo ser importante. Olha, eu tive um sonho. Não tem a Bíblia. Então cada um é responsável pelo seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Deus milagrosamente cura pessoas todos os dias.
que a gente não fica sabendo. Deus ainda faz milagres, Deus ainda traz sinais, coisas maravilhosas, surpreendentes. E vez por outra, se Deus entender que é necessário, Ele realiza milagres através de um cristão. Mas você está entendendo a colocação? Isso não quer dizer que o fulano, nunca a fulana, olha, já começa por aí, é sempre o fulano, nunca a fulana. Eu estou falando fulano, fulana, eu não estou menosprezando ninguém, porque eu não quero falar o nome. Eu poderia dizer o João e a Maria. É sempre o João. A Bíblia não traz a Maria. Realiza um milagre. Mas não porque ele tenha o dom, porque dom é capacitação. É porque Deus quis usá-lo daquela forma. Isso não quer dizer que porque ele fez um milagre e tal pessoa foi curada hoje, que ele pode amanhã reunir 1000 pessoas e dizer que vai curar. Porque ele não é dono do dom. O dom não dorme e amanhece com ele. Você está entendendo isso? Então não existe essa gente que diz que tem o dom de cura, o dom de revelação, o dom disso. Eles são mentirosos. Eles acham que eles têm, alguns até acreditam que tem mesmo. E convencem outras pessoas que têm. E para convencer, eles usam todo tipo de argumento. Agora, não é porque Deus usou o Mário e tal pessoa foi curada, que o Mário tem o dom de cura. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas lê a Bíblia, entende a Bíblia. Não queira entender a Bíblia, né? Não queira entender o que se passou há 1980 e pouco, quase 90 anos, 1980 anos atrás, não quer entender aquilo como nos dias de hoje. Você vai estar se auto-enganando, enganando quem for crer igual a você. Por quê? Porque o objetivo principal dos dons milagrosos era provar que o Evangelho era verdadeiro. Por causa disso que os milagres, que não são assim também tão abundantes, outros devem ter acontecido que nem estão relatados. Mas são abundantes na Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia? Os apóstolos escreveram. Então, para provar, para chancelar que aqueles homens falaram em nome de Deus, vez por outra um milagre ocorria. Então, irmão, isso que você está escrevendo, Djalma, você vê, ninguém tem esse dom. Ninguém tem. Jesus não fazia isso. Jesus não reunia as pessoas para curar. Leia na Bíblia, você vai ver. Eu sei que você está me contando um fato e eu estou dizendo em cima disso que você está contando. Jesus não fazia reunião de cura. Jesus fazia uma reunião para proclamar as boas novas e a cura ocorria.
os milagres que estão na Bíblia, primeiro é para mostrar a bondade de Deus sobre as nossas vidas, que Deus pode realizar coisas fantásticas nas nossas vidas. Segundo, provar que o Evangelho era verdadeiro. Terceiro, que os apóstolos eram verdadeiramente mensageiros de Deus, porque eles pregavam o Evangelho e Deus assinava embaixo com um fato milagroso. Se não fosse de Deus, Deus não o faria. Ah, pastor, mas e esses lugares que curam as pessoas hoje? Hoje a coisa é tão enrolada que eles inventam milagres. A gente já tem até hoje na internet, nessas igrejas aí famosas aí, de pessoas que são donas de emissora de televisão, está cheio na internet de atores que foram contratados e tal, para se fazer de enfermos. É que as pessoas, eu não sei o que acontece, parece que a mentira atrai muito mais do que a verdade. A Bíblia, olha, presta atenção. A Bíblia não diz abertamente que os dons miraculosos cessaram. Se você falar assim para mim, aonde está isso na Bíblia? Eu vou falar, está na Bíblia toda. Por que eu vou? Porque ela não diz num lugar ali, os dons cessaram. Ela não diz. Mas ela estabelece bases. Ela estabelece ocasião em que esses dons não mais aconteceriam na mesma medida como foram registrados na época do Novo Testamento. Então eu não estou aqui tirando a sua fé, desanimando você. Não, Deus cura sim, claro que cura. Mas não do jeito que essa gente fala. Eles mentem para atrair você para aquela armadilha que eles chamam de igreja, isso, aquilo, outro. Mas Deus cura. O Senhor é misericordioso, é bondoso. Claro que é. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, pode, quem sabe, curar você hoje. Por que não? Por que não? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, como igreja do Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor nos esclarece, o Senhor nos ajuda a entender, a compreender, a não sermos levados por ventos de ensinos diferentes daquele que compõe a Bíblia Sagrada. E nós queremos te agradecer por isso, pela esperança, pela fé, que uma vez por todas foi dada a todos os santos. Continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, nos ajudando a entender, a compreender, mas que isso não seja motivo da nossa fé diminuir, mas seja motivo para nós nos apegarmos cada dia mais no Senhor. Assim eu oro por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.